Oi, Larissa. Oi, O que você está fazendo aí? tô assistindo Thor, Amor e Trovão. Muito bem. Porque eu queria justamente conversar com você sobre isso. Olá, meu nome é Enos, minha filha é Larissa, e a gente vai falar aqui um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a questão ah, da influência que a Marvel tem feito nas nossas crianças, adolescentes e pré-adolescentes. Então, vocês pais, ouçam esse vídeo só pra gente mostrar pra vocês mais ou menos o que tem acontecido, tá bom? Lê pra mim, filha, se você puder, ah, um trechinho da Bíblia em 1 Pedro 3, 15 e 16. Tá. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pergunta que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Ou seja, basicamente o que a gente está vendo aqui é a palavra de Deus falando pra gente saber conhecer a Bíblia, tá? De forma que a gente, em qualquer momento que a gente for perguntado sobre a razão da nossa fé, ou sobre algum assunto que está na Bíblia, ou por que a gente acredita em céu ou inferno, ou por que a gente acredita na Trindade, ou por que a gente conhece as verdades sobre Deus, por que a gente acha que Deus existe, ou a gente tem certeza que Deus existe. Todos esses assuntos relacionados à nossa fé, a gente poder ser capaz de defender a nossa fé, né, e mostrar para as outras pessoas a verdade, preferencialmente fazendo disso uma oportunidade de evangelização. Tá? Existe uma matéria que nos ajuda a fazer isso, chama apologética. É um nome bonito, né? Mas ela justamente nos ajuda a responder a todas essas questões e estar pronto para atuar assim como a gente viu aí na Bíblia agora há pouco. Mas você estava falando estava vendo o filme da Marvel, Thor. Deixa eu só fazer um alerta aqui para os pais que estão assistindo a gente em relação à Marvel. Eu não estou aqui pregando que ninguém deve assistir Marvel, não, porque eu seria hipócrita, né? A gente é fã da Marvel, a gente assiste todos os filmes da Marvel, geralmente no primeiro dia que lança, ou na pré-estreia. Mas ultimamente a gente tem prestado mais atenção no que tem acontecido por trás dos panos, né? Como que a Marvel tem tentado bagunçar os conceitos cristãos, né? Eu lembro que teve um filme dos Vingadores. O Capitão América estava conversando com a Natasha, e aí a Natasha fala para ele alguma coisa assim, olha só esses caras, eu não lembro exatamente como era a frase dela, mas ela fala, eles são como deuses. Aí o Capitão América fala assim, só existe um Deus, senhora. E eu tenho certeza que ele não se veste como nenhum deles. Mas, para dizer a verdade, eu creio que foi a única vez que a Marvel se referenciou ao nosso Deus. Verdade. Né, o nosso Deus bíblico. Em todos esses quase 20 anos de filmes que ela tem feito, desde o primeiro filme lá, que foi O Homem de Ferro, em 2007 ou 2008, alguma coisa assim, até os filmes mais atuais em todas essas fases. Mas você nota que nesse filme Eternals, ou Thor, e no outro filme que eu queria conversar com você, que é o Eternals, existe alguma coisa de estranha da forma como a Marvel apresenta os deuses? Rapidinho, responde pra mim. Sim, com certeza. A forma que eles estão apresentando os deuses são deuses que são fracos, são deuses que podem morrer, são deuses que não sabem de nada. Por exemplo, no filme do Thor, o cara do mal, o nome dele é Gore. Os deuses que estavam todos assim, num lugar só, que é como se fosse um templo lá dos Zeus, se não fosse pelo Thor, que foi lá pedir ajuda pra eles e falar pra eles assim, ó, tem um cara do mal vindo e pra matar todo mundo, eles não saberiam. Então eles não são oniscientes, eles não são omnipotentes, porque tem um Deus pra cada coisa que tá lá dentro, e também não são omnipresentes, porque senão eles não estariam tudo junto lá naquele único lugar. Muito bem. E aí o que a Larissa está falando é uma das ferramentas que a apologética
nos ajuda, que são os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus. Então deixa eu ir por aí, já que você tocou nesse assunto. Os atributos de Deus podem ser comunicáveis ou incomunicáveis, de acordo com os livros de teologia. Comunicáveis são aqueles que ele compartilha com os humanos, por exemplo, a bondade de Deus, né? Deus é bom e ele deixa que a gente seja bom também, em certo nível. Mas tem os incomunicáveis, são aqueles que só Deus tem, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença. Só Deus é todo poderoso, sabe tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Autoexistência, ele é. Lá no Velho Testamento ele fala, eu sou, né? E imutabilidade, Deus não muda. Porque para você mudar alguma coisa, tem que ser para melhor ou para pior. Deus não pode mudar para pior e não dá para mudar para melhor porque ele já é perfeito. Né? E aí nesses filmes a gente vê justamente que a gente pode bater de frente com esse conceito que a Marvel mostra de deidades, só pensando nos atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, vamos para o Eternos. Tá? Vamos para o Eternos. Eternos, um filme de 3 horas de duração. Logo no começo já tem uma cena narrando algo que você muito esdrúxulamente pode comparar com Gênesis 1. Né? No princípio era os Celestials, que eram seres criadores, e aí o Celestial criou os Eternos, que são semideuses, alguma coisa assim, que foram enviados à Terra para ajudar os humanos a se desenvolverem. Coisa quase como que foram anjos, né? Mas uma comparação muito ridícula, porque os anjos, eles são ministradores de Deus para os homens. Né? E os Eternos a gente vê no filme que não é nada disso. E ao longo do filme a gente vai vendo que a Marvel coloca esses seres celestiais como sendo uma figura de Deus. Né? Mas a gente vê que eles têm criação, eles são criados, porque na verdade os Eternos vão para a Terra para que os homens se desenvolvam, para que a vida inteligente da Terra se desenvolva, e essa vida inteligente, perdão, ela alimenta o feto que mora dentro do planeta, que no futuro vai eclodir quando estiver pronto, matar o planeta inteiro e virar um novo Celestial. Né? Então, quer dizer, eles têm um princípio. Então, eles não são eternos, como Deus é eterno. Outra característica de Deus. Né? E outra coisa é que eles também têm interesse próprio em relação a por que eles existem. Né? Então, assim, esse filme já dá pra gente tirar de cara, assim, algumas coisas bem básicas. Por exemplo, esse Eterno principal, que é chamado Arishem, ele não interage diretamente com humanos, ele interage só com os Eternos. Né? O nosso Deus interage diretamente conosco, através de Jesus Cristo, que é parte da Trindade, que é Deus também. Né? Então, a Marvel tenta convencer os espectadores que existe um ciclo de renovação do universo. Claro que ela parece que reescreve a criação do Gênesis. Né? Mas vamos pular para o Thor. E o Thor, então, é uma salada de deuses. É mesmo. Na verdade, ela falou que tem uma cena lá que tem um panteão de deuses. Né? Tem vários deuses ali. Tem o Zeus, que é o deus mais poderoso do filme, que inclusive o Thor fala que é o ídolo dele. Né? Mas que a Marvel apresenta cada um desses deuses de uma forma como sendo deuses egoístas, que só olham para eles mesmos. São deuses limitados, né? Como a Lari falou, eles não são onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes. Né? Cada um deles, eles estão ali e têm informações limitadas, e eles não têm poder total porque eles podem ser mortos. Né? Então o que a Marvel realmente está querendo mostrar, não é que a Marvel esteja querendo matar Deus, mas ela quer mostrar que a figura de deuses ou deidades, primeiro, são muitos. Segundo, não tem esse poder todo. Terceiro, eles são passíveis de serem riscados. Ou seja, se o humano que está adorando aquele deus não gostar de alguma coisa, ele simplesmente pode descartar aquele deus. Né? E que são deuses que são egoístas. Eles não se preocupam com as suas criaturas. Tudo isso é alheio ao que a gente conhece de Deus na palavra, né? Ao que Deus revelou para a gente na sua palavra. Né? Aquilo que a gente pode conhecer de Deus está na palavra de Deus. Ele deixou a gente saber através da palavra dele e através dos ensinos de Jesus Cristo.
É claro que a gente não vai conseguir conhecer e entender Deus totalmente, porque ele é muito maior e não cabe aqui na nossa cachola. Mas aquilo que a gente precisa entender dele, conhecer dele, está na palavra dele. Então, pessoal, muito rapidamente a gente fez esse vídeo aqui, tinha muito mais para a gente poder falar, mas não é nossa intenção de aprofundar muito. É só para vocês continuarem a se divertir com esse tipo de mídia, mas não se esquecerem de prestar atenção naquilo que vocês estão consumindo. Né? A cosmovisão da nossa cultura hoje em dia, que está tentando ser imputada em nossas vidas, ela é muito alheia ao que a Bíblia tem nos dito. Né? E nós precisamos ter esse conhecimento, a gente precisa estar atento àquilo que a gente está consumindo para poder saber separar. Até aqui eu posso entender que é diversão, daqui para frente já é algo que está tentando mexer com os meus valores. Né? Então a gente para aqui, diversão, beleza, acabou, nada disso eu posso transferir para a vida real. Né? O meu Deus não tem nada a ver com isso aqui não vai influenciar nas minhas concepções. E isso que a gente precisa deixar claro para essa geração de milênios, né? Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes. Tá bom? Muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e Deus os abençoe.